Boa tarde, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiane e esse é o nosso canal. A Sofia não tá aqui, né? Eu fui à escola, vou pegar ela. Eu só não gravei ela, gravando ela em pessoa muito coisa, porque a merda do meu celular carregou, tá carregada ainda. E eu tô regravando esse vídeo, porque muitas pessoas reclamaram no meu Instagram que o meu áudio tava muito baixo, muito baixo, não dá pra ouvir eu falando. Eu tô regravando esse vídeo, tá? Antes de começar esse vídeo, antes de falar que tudo e me foi hoje, eu quero falar pra Luana e Rafael gravar comigo, porque bora gravar, porque a Luana falou assim, eu tenho vergonha. Eu também tenho vergonha de gravar, se ela acha não, Luana. O Rafael falou assim, eu não gosto de gravar. Beleza, mas vou tentar reunir os dois, tá? E eu quero agradecer a Jéssica, o esposo dela, Rodrigo, um amigo, Rogério, que me doaram uma super cesta de alimentação. E, cara, eu fiquei muito agradecida, muito contente, né? E tem gente me ajuda, que quer nosso bem, que me apoia. Tanto que me doou essa cesta, que eu queria falar o nome, a Luana, a Lúcia, o Rafael, a mãe do Rafael, que é a Conceição, e me ajudaram, e tá continuando me ajudando, né? Que me deram essa linda, que continua me ajudando. Que me ajudaram, e tá continuando me ajudando. E agradeço a fundo do coração todos vocês que me ajudam e me apoiam, que dá conselho pra mim, puxa minha orelha. Fora seu sobrenome, o povo da minha igreja, a igreja Recomeça em Cristo, que tá sempre me ajudando, que a pastora, não, eu falei errado, gente, desculpa, que é a missionária e que é o pastor da minha igreja e o povo que tá me ajudando, tanto eu quanto a minha filha. Eu agradeço imensamente a todos vocês que tá me apoiando, que tá me ajudando e me ajudando tanto física e tanto emocional e me ajudando sobre a alimentação, sobre muitas coisas que eu não vou falar, né, que é necessário falar, mas muito obrigado do meu fundo do coração, que Deus está em dobro para vocês todos que estão me ajudando. Principalmente que me doaram uma linda cesta para mim e para minha filha, que Deus está em dobro, que Deus está também que Deus abençoe a todos que me ajudaram e continuam me ajudando. Eu quero dar um recadinho breve mostrar, antes de mostrar que eles me deram pra mim, que chegaram ontem à noite, que eu tô gravando esse vídeo, e me reclamação no Instagram. Então, o meu áudio é muito baixo e dá pra escutar, eu falo só vendo o meu vídeo. Então, eu escolhi um vídeo no meu canal e tô refazendo esse vídeo, beleza? Eu vou voltar a normal os meus vídeos. Acho que provavelmente amanhã eu vou voltar ao normal meu vídeo. Vou gravar de manhã, à tarde, à noite, enfim, vou gravar todo dia, tá? Eu não vou falar a meta de like, se vocês fizerem dar like, tá? E também eu quero que vocês comentem ideias e vídeos que eu posso postar, que eu posso falar, uma brincadeira, uma brincadeira com a Sofia, que é minha filha. Então comente ideia aí embaixo no meu vídeo, ideia de brincadeira, brincar com a Sofia, ideia também desafio, desafio com a Sofia, desafio com meus amigos, que é a Luana, o Rafael, e também desafio também de ficar 24 horas, se vocês acham 24 horas, ficar sem celular. Comenta aí se vocês gostam. Então é isso, gente. Vou mostrar pra vocês. Aqui
Aqui não é um cenário não, tá? Isso aqui é meu quarto, tá? Então eu vou mostrar pra vocês que a gente ganhamos. Bora lá? Não repara na cozinha, porque quando tá tudo bagunçado, eu não tinha, eu não... Infelizmente eu não arrumei, vou deixar pra vocês. Porque eu ganhou bastante bolacha, eu passei normal ou recheada. Ganhei 2 sacos de sabão em pó, 3 pedaços de bolo, esse aqui, vários sucos esse, 2 sacadinhos desse, e 2 desse aqui da PET. Deixa eu ver se mais. 2 desse aqui, detergente, 3 desse aqui de óleo, uma maciante, precisando né? Eu não dá pra lavar a roupa assim sem não. E 3 caixinhas, e 2 caixinhas de leite. Farinha que eu nem uso, mas eu vou começar a usar porque eu vou confessar pra vocês. Eu não sei cozinha, eu não sei fazer pão, não sei fazer brigadeiro, né? E também não sabia fazer comida nem feijão. Então, uma pessoa me ajudou a ensinar a fazer comida. E aí, eu falei comida, arroz, feijão, coisa eu não sabia. Eu falei, mas à noite, a janta, eu vou mostrar pra vocês, eu fazendo comida, arroz, feijão, eu vou mostrar pra vocês, tá? Fazendo janta pra Sofia. Comenta aí embaixo. Aí eu falo da açúcar, é a sal. Ô, porra. Aqui no chão é arroz, feijão, muita coisa. E aí, muito sabão Rexona. Uma rede perfeita. Isso aqui é cheiroso. Isso aqui é muita coisa também. Gente, eu vou te contar uma coisa pra vocês. Esse ovo aqui. Esse ovo quase não ressuscitou. Eu quase meu ovo à noite. Enfim. Então foi isso que eu ganhei, né? Da Jéssica do Rodrigo, dele. E também eu quero agradecer, né? Agradecer a todos, né? Deixa eu colocar minha celular aqui. E também eu quero que vocês comentem ideia de brincadeira, brincar com a Sofia. E também comenta aí embaixo qual desafio que eu devo brincar com meus amigos. E também comente embaixo se vocês querem que eu ver 24 horas. Uma coisa assim. Então comenta embaixo qual você prefere 24 horas o quê? E tá? Eu vou comprar, não fico até 24 horas não, tá? Também comente embaixo ideia de brincadeira, desafio com meus amigos. Então comente embaixo se eu vou selecionar a ideia. Em breve eu vou postar o meu Instagram pra vocês que tá errado. No outro dia que eu postei, foi na quarta-feira que eu postei errado o meu Instagram. Então, eu vou postar, eu vou dar uma mexida aí como que faz. E eu vou colocar meu Instagram pra vocês. E aí, em sexta, uma coisa assim, vou postar diariamente no meu Instagram, no meu story pra vocês. Bom dia, como tá? E quantos inscritos eu tenho. Então é isso. E até a noite. Vou mostrar pra vocês que eu vou fazer comida, viu? Já aprendi a fazer comida. Então vou mostrar pra vocês a noite como eu preparo a minha janta pra mim e pra Sofia. Então, até a noite e tchau!